Então, né, veio a teoria do Aristóteles. Então, Aristóteles veio um pouquinho depois desses dois primeiros, tá? E o Aristóteles, ele pensou no seguinte, né? Ele disse que aquela teoria, né, não poderia ser concebida, que não estava certo, que provavelmente a matéria, né, o universo era constituído de algo diferente. Por isso surgiu uma segunda teoria, que é a teoria de Aristóteles, que é chamada teoria continuista, porque ele achava que o universo ele era contínuo, ou seja, como se algo vazio não existisse, como se tudo fosse matéria, né? A matéria era algo contínuo, por isso o nome, né? Então, na verdade, tinham essas duas ideias principais lá na filosofia, né? A teoria atomística, então, que devia existir nessa partícula pequena, e a teoria que a matéria não era possível, assim, né, de se dividir, ou que ela fosse sempre constante, né. Inclusive, essa teoria do Aristóteles, né, foi o que fundamentou o que a gente conheceu depois como alquimia, né, essa questão da química, por exemplo. Então, a partir disso, por essas ideias deles, eles achavam, né, que poderia ser encontrado lá um quinto elemento, né, ou que poderia ser transformado, digamos, algo em ouro. Então, tudo veio desses pensamentos, né, do Aristóteles. Principalmente porque o Aristóteles, ele era muito apoiado pela igreja, né, naquela época, e ele era, né, um filósofo muito bem conceituado na época dele, e vejam como é absurda essa ideia dele, né, depois eu já vou mostrar para vocês os principais pontos. Era algo assim muito, hoje a gente acha muito absurdo, né, mas essa ideia ela prevaleceu por 2.200 anos, então foi mais ou menos só ali em 1200 depois de Cristo, né, que alguns químicos começaram a fazer alguns experimentos e quem sabe identificar coisas um pouquinho diferentes que davam indícios de que aquilo não era real, vamos supor, né, mas a teoria mesmo, né, da existência de fato do átomo com uma base científica só veio aqui no ano 1800 e pouco, a gente vai ver, né? Então vejam, desde antes de Cristo se achou que o Aristóteles tinha razão, né, que os átomos não existiam e que as coisas eram feitas segundo a teoria dele, até agora em 1800. Vejam como é recente, né, essa mudança de pensamento, né, enfim, e essas comprovações que ocorreram depois, tá? Lembrando que nessa época deles, né, obviamente não se tinha como fazer nenhum tipo de experimento, né, por isso que eram apenas ideias de como que a matéria ela era constituída. Então, quais eram os principais 4 pontos da teoria do Aristóteles, tá? Primeiro, que o universo ele é contínuo, que o vazio não existiria. Então, tudo é matéria. Essa matéria, ela é divisível, ou seja, eu poderia dividir, se eu quisesse, infinitamente a matéria e eu nunca ia achar o fim. Era isso que ele achava, né? Então, é totalmente o contrário dos anteriores, né? Que achavam que chegaria num ponto onde eu não poderia mais subdividir a matéria. Outra coisa que ele falava muito era a questão essa do visível, né? Então, ele dizia, assim, que o universo, olha só, ele só é formado pelo que a gente pode ver. Se a gente não pode ver, é porque não existe, né? É quase contrariando mais ou menos o que ele achava que eu poderia dividir infinitamente, porque se eu fizesse isso, é óbvio que eu ia chegar em alguma coisa que eu não pudesse ver, por exemplo, uma partícula muito pequena. Mas ele achava isso, né? Então, se eu não vejo, não existe. O universo é contínuo, né? Por que ele achava isso? Ele achava que é impossível alguma coisa se mover no nada, no vazio, né? Então é muito provável que as coisas se mexam porque existe um meio material para elas se moverem. Então não tem como ser no nada, né? Era isso que ele achava. E aqui que é a base principal da alquimia é que ele fundamentava, né, a existência de todas as coisas do universo, baseado, então, em 4 elementos principais, que era a água, o fogo, o ar e a terra. E que eram as agregações, né, desses elementos que formavam as sensações, né, de frio, calor, de úmido, de seco e também todas as coisas que a gente vê.
tá? Então ele achava isso, né? Que agregava esses 4 elementos e surgia tudo, tá? E que poderia existir um 5º elemento. Então ele dava até essa hipótese de que poderia existir, né, algo que fosse uma espécie de veículo, né, para esses elementos. Mas ele dizia que não era o vazio. Tá? Então, o vazio não poderia ser o veículo para a movimentação, que deveria existir uma outra coisa que ele não sabia o que era exatamente, tá? Então, por mais estranha que é essa teoria dele, como eu disse, né, vejam, isso perdurou até, né, mais ou menos uns 200, 300 anos atrás, não é muito tempo, tá? Ok? Então, nós tínhamos essas 2 ideias principais de acordo com a filosofia. E aí, agora, a gente avança um pouquinho e vamos ver a hipótese da existência do átomo de acordo já com a química, né? Então, a partir de alguns experimentos, ok? Nos vemos lá na aula 3.